Bom, pessoal, meu nome é Sandro Baggio, eu estou aqui para falar para vocês sobre livros da vida, os livros que influenciaram a minha vida, que marcaram a minha trajetória cristã até aqui. E hoje eu quero falar não só de um livro, mas de um autor que se tornou muito importante para mim. E o nome desse autor é Henry Nouwen. Henry Nouwen, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi através do livro que eu vou comentar hoje. E foi em 1997, um amigo norte-americano me presenteou o seu livro In the Name of Jesus. E a leitura daquele livro na ocasião foi profundamente impactante para mim. Eu depois descobri que esse mesmo livro já havia sido publicado no Brasil anos antes. De fato, a primeira publicação dele foi essa aqui, O Perfil do Líder Cristão no Século XXI. Foi publicado por uma editora, uma pequena editora chamada Worship Produções, no ano de 1993. O mesmo livro, com a mesma tradução e tudo mais, foi publicado nesta edição aqui, em 2002, pela editora Atos. E então essas são as duas edições do livro que eu tenho conhecimento que foram publicadas no Brasil. Esse livro do Nouwen é um dos livros que mais impactou a minha vida como líder cristão. De fato, quando as pessoas me perguntam sobre liderança, sobre trabalho, ministério pastoral, este é um dos livros que eu frequentemente faço menção, porque é um daqueles que realmente não só impactou, mas que continua me reorientando, ou eu poderia dizer, como se fosse uma espécie de bússola em alguns momentos para mim, para reorientar o meu ministério, a minha vida pastoral, segundo a proposta que o Nouwen faz aqui. Ele já, nessa altura da sua vida, ele já havia deixado o ambiente acadêmico e havia se mudado para uma comunidade para pessoas com deficiências mentais. E essa comunidade, LARC, se tornou o lar dele. Então ali ele passou a conviver com pessoas que não conheciam Nouwen como o grande acadêmico que ele era, como a pessoa, o professor de universidades famosas como Yale e Harvard, e autor de tantos livros. As pessoas não conheciam e certamente não valorizavam esse aspecto então da vida dele. Ele era apenas mais um membro daquela comunidade. E nesse período, então, ele foi convidado para falar em um fórum para o desenvolvimento humano em Washington, na capital dos Estados Unidos, sobre a liderança cristã no século XXI. E aí, então, é o fruto dessa palestra que ele preparou para falar lá, baseado justamente na sua experiência recente na comunidade com deficientes mentais, é que você encontra nesse livro aqui. Nouwen, ele apresenta de forma muito simples e clara 3 grandes tentações que o líder cristão vai enfrentar. E essas tentações não são novas, de fato ele parte do texto de Mateus, capítulo 4, as tentações de Jesus no deserto, e ele parte desse texto para falar sobre 3 grandes tentações. E aí ele propõe então uma pergunta para cada uma das tentações que o líder deve fazer a si mesmo. E essa pergunta é a pergunta feita pelo Senhor Jesus a Pedro em João capítulo 21, naquele episódio da praia onde há a restauração de Pedro. E então, a partir dessas perguntas, o Nouwen propõe então uma disciplina para o líder, ou para o pastor, ou para o ministro. Então, essas tentações combinadas com a pergunta introspectiva e com a proposta de uma disciplina para que você possa enfrentar essa tentação, se tornaram para mim, como eu disse, uma espécie de bússola em certos momentos no meu ministério, na minha vida. E eu vou citar brevemente aqui as 3 tentações. A primeira tentação é a tentação da relevância. E, evidentemente, quem
qual pastor ou qual líder cristão, muitas vezes, nesse tempo, em nossa época, não fez já a si mesmo a pergunta, ou já ouviu essa pergunta insinuada de diversas maneiras por outros, sobre qual é a relevância do seu ministério. E muitas vezes, diante dessa tentação, o pastor ou o líder, ele tenta fazer uma série de coisas que, às vezes, não tem sequer nenhuma relação com o seu próprio ministério, mas para provar que há ainda uma relevância naquilo que ele faz, em sua tarefa, em seu trabalho. E o Nouwen, ele reconhece essa tentação e ele nos conduz, então, não só a reconhecê-la, mas a lidar com ela, a tratar com ela. E a proposta do Nouwen é que, ao lidarmos com a tentação da relevância, e de então nos engajarmos em uma série de atividades que muitas vezes fogem à essência daquilo que é o ministério cristão, o ministério pastoral, ele diz que nós deveríamos enfrentar essa tentação por meio da oração. Ele fala da tentação também da popularidade, ou de ser espetacular, fazer coisas espetaculares para ser visto e reconhecido pelas pessoas. E ele fala também da tentação do poder. Essa é uma tentação muito antiga, né? E novamente, para cada uma das tentações ele vai apresentar uma pergunta introspectiva e ele propõe um caminho de ação, uma disciplina para lidar com essas tentações. Então, o perfil do líder cristão no século XXI, de Henry Nouwen, é um daqueles livros que marcaram e que continuam marcando a minha vida, minha trajetória cristã. É um desses livros da vida que eu frequentemente volto a eles para refletir, para ler. Eu mantenho esses livros sempre próximos de mim, porque o impacto que eles tiveram e que continuam tendo em minha vida é muito grande para ignorá-los. Eu espero que alguns desses livros voltem a serem editados, a fim de que mais pessoas possam ter acesso a eles e descobrirem, talvez pela primeira vez, e serem impactados da mesma maneira como eu fui. Eu quero aproveitar aqui, agradecer a todos vocês que estão acompanhando esses vídeos e esses episódios sobre os livros da vida e da minha vida. Eu quero agradecer a todos aqueles que curtiram aí, que assinaram o canal. Muito obrigado pelo incentivo, pelo apoio de vocês. E é isso aí, a gente se vê na próxima semana.